Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Então, Dr. Kepp, a gente fica muito satisfeito de ter o senhor aqui conosco nesses programas. O senhor tem uma legião, vamos dizer assim, de seguidores nos seus programas de televisão, que até hoje amam segui-lo e a sua participação. E eu, de minha parte, gostaria de falar que a trilogia analítica, a ciência de Kepp, muitas vezes a gente fala, a trilogia analítica fala, a trilogia analítica vê, trilogia analítica, ela não faz nada, assim, ela não se criou a si mesma, né? Trilogia analítica é uma ciência que um cientista criou. Então, eu posso dizer, Kepp, Norberto Kepp, construiu a trilogia analítica, descobriu as coisas mais importantes que nós usamos na nossa prática profissional, e eu vejo particularmente Dr. Kepp como sendo o descobridor da maior descoberta científica de todos os tempos. Eu tenho colega aqui, professor César Soos, que comunga comigo dessa ideia, que a inversão, a descoberta da inversão psicossocial foi a maior descoberta necessária para a humanidade, porque ela é uma chave de leitura dos erros da humanidade. Quem entende o que é a inversão, que nasce do interior do ser humano e se espalha, contamina todos os campos, inverte toda a nossa existência, levando a nós as doenças, aos conflitos, às guerras, à destruição do meio ambiente, à morte. Então, a inversão precisa ser urgentemente estudada e entendida por todas as pessoas que desejam ainda um planeta, uma humanidade sobrevivendo aqui neste planeta. Muitos falam, estamos por um fio. Aquele relógio de Nova York, né, que tem ali, do tempo da humanidade, já está chegando lá na meia-noite, que quer dizer, a hecatombe universal acabou tudo. Nós estamos trabalhando incansavelmente para que essa percepção dessa chave, é uma chave, parece uma chave divina. Olha, gente, é a inversão, vocês têm que conhecer a inversão. Você está invertido, o mundo está invertido, as leis estão invertidas, eu estou invertida, mas eu conhecendo a inversão, eu posso desinverter muita coisa e evitar muito desastre. Muito. E nós podemos salvar o mundo, sim, junto com Deus, né? Como o Kepp está colocando, uma ciência divina, né? Com Deus, tudo para Ele, vem dele. Então nós temos que desinverter a nossa cabeça e achar que Deus deve ficar fora desse circuito, que nós, seres humanos, o ser humano é o criador de tudo, ele que determina, ele que faz, ele é independente, e que Deus seria o ópio da humanidade. Chegou a um tal grau a inversão que nós começamos a achar que Deus foi uma invenção do ser humano. Olha lá. Você quer ver um exemplo, por exemplo, de inversão? Vamos ver. Questão da evolução. Então, a ciência sempre assim pregou que a gente é descendente melhorado dos macacos, né? Então, que pouco a pouco o ser humano foi evoluindo dos animais inferiores para os macacos, e do macaco começou a virar um ser humano. Então, essa é a maior piada da ciência. Não existe, nunca foi descoberto, assim, qualquer indício de uma caveira, de ossos,
de passagem, né, do crânio do macaco para o ser humano. Então, até lá em Londres existe um tratado sobre isso, de como, pouco a pouco, o ser humano saiu dos animais, foi se levantando, e o macaco que é abaixado foi ficando ereto, e pouco a pouco o crânio foi virando um crânio humano. Isso é uma maior piada da ciência. Então, quem ensina o processo de evolução ensina totalmente uma ciência que não é ciência. Evolução não é ciência, é uma tipo assim de imaginação de pessoas doentes. Dr. Kepp, justamente esse foi um dos pontos que a professora Gabriela mais se interessou pela sua ciência, porque ela disse: a vida toda eu fui uma pessoa que acreditei em Deus. Daí eu fiz o curso de biologia e fiquei ateia. Não foi isso, doutora? Sim, doutora Cláudia, foi o que aconteceu. Então, durante meus estudos na biologia, durante a graduação, tudo se explica à luz da evolução, como o Dr. Kepp estava falando agora. Então, todos os processos que acontecem com o ser humano são explicados a partir dessa teoria evolucionista, a ponto de os professores falarem que o amor, por exemplo, ele não tem uma finalidade senão pela própria evolução, pela própria necessidade de sobrevivência. Naquele momento eu senti uma ruptura. Eu pensei, bom, então se nem o amor tem uma finalidade, então realmente não existe nada superior ou, enfim, elevado para a gente olhar. E foi graças à ciência do Dr. Kepp, à trilogia analítica e os estudos aqui, que eu entendi que não, que isso era uma grande inversão e que, na verdade, tudo é explicado à luz de Deus, que é o Criador. Eu queria, inclusive, tomar essa situação aqui vantajosa que nós temos para introduzir aos senhores que em 2025 a Stop a Destruição do Mundo, a nossa faculdade trilógica, que tem essa campanha de conscientização, nós vamos intensificar esses fóruns, esses encontros, todos os meios possíveis, os nossos cursos, para que as pessoas se conscientizem da inversão. Então, a inversão em todos os campos, a inversão que trazem os conflitos, as guerras, as doenças, a inversão que traz o atraso econômico, o atraso da produtividade das nações. E então, este ano, de 2025, a nossa campanha Stop a Inversão, vamos juntos desinverter o nosso país, o nosso Brasil, as nossas famílias e até dar um exemplo para o mundo, para que todos saibam disso. Então, estamos, sim, iniciando uma campanha de conscientização. Viu, Cláudio? Você deu um exemplo aí que é notável, questão da guerra. Então, existe uma ideia de que a guerra é necessária para o processo de evolução, que através da guerra, então o ser humano vai pegando mais elementos, vai evoluindo, então seria importante de vez em quando haver uma guerra. Isso é tipo de absurdo total. A guerra que os países fizeram, por exemplo, a Alemanha, né? Nunca mais a Alemanha se recuperou das guerras que fez na chamada Segunda Guerra Mundial, que fez lá na Europa.
os países que fazem, por exemplo, caem num poço profundo de atraso, caem numa decadência. Então, a guerra pode ser identificada como decadência. É a decadência da humanidade. Então, o importante é perceber que tem um ditado, né, que fala: se você quiser evitar, né, a guerra, você se prepara para ela. É um grande erro. Se você quer o bem, você tem que, vamos dizer, se dedicar ao bem e não se dedicar às armas. Então, por exemplo, os Estados Unidos atual está fabricando muito armas de guerra. E isso é um grande erro. Por exemplo, bombas atômicas, foguetes, etc., para a guerra. Então, se você quiser a paz, você tem que se dedicar para a paz. E se você quer a guerra, você se dedica para a guerra. Então, essa questão de cada nação ficar, vamos dizer assim, aumentando seu arsenal de guerra, fabricando canhões, tanques, aviões de guerra. Cada país que faz isso está entrando num processo de decadência. Então, pode notar que todo país que fez guerra entrou em decadência. Então, se você quer a paz, dedica a paz. Não, se você quer a paz, se dedica à guerra. Esse ditado é totalmente errado. Dr. Kepp, hoje eu estava ouvindo uma aula do professor César Soós para nossos alunos e ele fala sobre o neutro. E nós sabemos que a gente pode entender o neutro na física, na energética, como sendo até a ação direta de Deus, né? Eu costumo associar a consciência ao nêutron, a força magnética, né, que tem no nêutron. Então, eu vejo, quando o senhor fala isso, que um país, um planeta evoluído, ele não combate o mal, ele neutraliza o mal. É um trabalho de neutralização da força do mal, que a consciência da patologia, a consciência da patologia do poder e outras patologias traz. A consciência em si, ela desarma o mal, ela neutraliza o mal. Então, nós precisamos usar essas armas, entre aspas. A arma da consciência é uma arma neutralizadora. A doutora Selma, né, gosta de estudar civilizações do espaço, também o César. E pelas informações que a gente tem, esses povos muito adiantados, eles não têm armas destruidoras para se defender. Eles só têm armas de neutralização. Neutralizar as armas dos outros, tornar ineficaz. E a consciência tem um poder neutralizador fantástico. Então, quando Kepp escreveu em 1977 e publicou o livro em 1978, A Consciência, ele fala da inversão nesse livro e ele fala do poder que a consciência tem. Termos consciência da consciência para neutralizarmos o mal, principalmente a consciência da patologia, desarma o mal. Uma das frases que mais me tocou quando eu li o livro do Dr. Kepp chamado A Libertação dos Povos é que ele diz que a pessoa, se uma sociedade se permite que o indivíduo cometa desatinos,
ela é uma sociedade censuradora e o indivíduo vai ficar mais doente. Então nós temos dois tipos de sociedade: a sociedade ditatorial, onde os ditadores impedem as pessoas de fazerem as coisas, e tem a sociedade libertina, que deixa o indivíduo fazer qualquer coisa e depois vai em si por cima dele. Nos dois casos, a pessoa não tem consciência. Então, o que a doutora Cláudia está falando, de que o ideal é uma sociedade que dá consciência para a pessoa dos erros que ela comete para ela atingir esse ponto de equilíbrio. Aí sim vai ser uma sociedade justa, porque no momento ou a sociedade é censuradora demais, o que a gente chama de totalitarismo ou ditadura, ou ela é libertina demais, que é uma sociedade que deixa o indivíduo ir longe no delírio e na loucura, e aí não tem mais como consertar. É o caso dos Estados Unidos, que tem uma população muito cheia de drogados e pessoas desesperadas tomando remédios e não conseguem se acalmar. Esse é um bom exemplo, né? A questão americana, né? Isso que o professor César acabou de falar, e nós vamos ver a questão da conscientização como um aspecto de neutralizar. No direito, na justiça, a conscientização tem o aspecto da pacificação. Porque acontece o seguinte: o ser humano, por causa da inversão, ele tem uma paranoia enorme com a verdade. Tanto é que no direito, a verdade não vai libertar ninguém. A verdade condena. Agora, com a consciência, isso muda radicalmente. Porque a consciência não visa a condenação, mas a restauração, a reabilitação e a pacificação dos problemas e conflitos. Então vejam a importância que é a desinversão, que é ver a verdade como amiga e não como seu inimigo. Mas isso só é possível pelo processo de conscientização. Dr. Kepp, sabe o que eu percebi agora? Num sistema totalitário, a pessoa é impedida de fazer o bem. E no sistema libertino, a pessoa é impedida de ver os erros. Então, nos dois casos, é patológico. É impedida de não fazer assim praticamente o bem, né? O processo totalitário é esse. Não pode fazer o bem, tem que seguir o mal que a ditadura organiza. E também eu creio que a gente pode ver que pessoas despertas são aquelas pessoas que passam por esse processo genuíno de autoconhecimento. E o processo verdadeiro de autoconhecimento é esse, da conscientização da patologia que existe nela, no mundo e espiritual. Porque se a pessoa não vê o mal que existe nela, e aí tem a grande inversão, de achar que todo o mal vem de fora. Não, o mal vem primeiro do interior de cada ser humano. E se a pessoa não tem essa percepção, ela não trabalha com a própria doença dela, a raiva, a inveja, a teomania, as más intenções, ela também fica ingênua para perceber o mal que vem de fora. Então, esse processo de despertar das pessoas é fundamental para se desenvolver uma sociedade mais equilibrada, justa, né? E não submissa aos poderes doentes. Então, o que a Selma falou, né, é exatamente a realidade. Todo mal vem também do interior, quando é maldoso do ser humano. Ou então das leis maldosas, né? Então, Dr. Kepp, por isso que a grande transformação, a grande virada da humanidade, ela vai começar pelo interior dos seres humanos, né? Que vão ser energizados pelo neutro da consciência, seja de uma forma pacífica, voluntária ou forçada pelo Espírito Santo, mas vai ter que ser assim. Então, ninguém vai conseguir mudar ninguém com fatores materiais externos.
com robôs, com inteligência artificial, com computadores. Nada disso vai ajudar a humanidade a melhorar, muito pelo contrário, porque isso tira a consciência do ser humano. A consciência é um dom, é um atributo incrível que o ser humano recebeu do seu Criador e que o distingue de todas as outras criaturas aqui da Terra. Então, é a nossa consciência. E aí eu volto a falar, em 1977, aqui em São Paulo, Dr. Kepp começou a se aprofundar na terapia da consciência e não a psicanálise do inconsciente. O ser humano não tem problemas que nascem no inconsciente. Ele tem problemas contra a consciência que ele tem. E isso fez toda a virada em todo um processo terapêutico, em todo o entendimento da patologia social, tudo a partir dessa descoberta que Dr. Kepp fez no Brasil, em São Paulo, em 1977. E a partir daí ele foi expandindo, aplicando. Eu me lembro, Dr. Kepp, o senhor falando, olha, Cláudia, a partir desta percepção, eu vou ter que mudar tudo, vou ter que reformular tudo, porque é um trabalho gigantesco que vai ter que ser feito daqui para frente. E de lá para cá, o ano que vem, vai completar quantos anos? 50 anos, né? 50 anos que o Dr. Kepp descobriu a inversão. E isso é um tempinho michuruca, né? Perto de todo o tempo que já existe a humanidade, que ela está dominada pela inconsciência, né? Então, esse é um tempinho pequenininho. É uma ciência ainda novinha, mas que está crescendo fortinha. E que vamos aqui trabalhar para que isso seja, sim, cada vez mais do conhecimento de todos. Porque acho que a humanidade tem muita gente boa, né? Muita gente boa ainda que merece uma vida de qualidade e de saúde, né? Uma vida bonita, um reino divino aqui na Terra. A Era do Ouro, tão esperada, e que nesse livro História Secreta do Brasil, eu faço um estudo aprofundado dessa história secreta do Brasil. E por que o Brasil está nisso? No que nós vamos contribuir especialmente nesse processo todo das nações? O que nos foi destinado e o que nós estamos cumprindo nesse sentido? Então, este livro, no dia 25 de janeiro de 25, vamos lançar oficialmente uma campanha e convidamos desde já a todas as pessoas que têm boa vontade, que ainda não desistiram da felicidade, que ainda não perderam a esperança de que podem ter uma vida melhor. Agora, a esperança está de volta. A esperança está de volta com esta ciência. E que nasceu no Brasil, em São Paulo, nos anos 70, como foi previsto por Carl Gustav Jung e Hermann Kaiserling, os fundadores da Escola da Sabedoria, que tem a sede na Suíça, mas também atuavam na Alemanha, em Darmstadt, onde nós fomos falar, né? Dr. Kepp foi convidado a falar em 1980 para uma plateia de umas 500 pessoas que pertenciam a essa sociedade. Não sei quantos já faleceram, não sei quantos estão lá hoje, mas as profecias seculares, milenares, que indicam que este trabalho de despertar da consciência, de espiritualidade, a começar aqui no Brasil, para o mundo, são inúmeros casos, inúmeros. Neste sábado, 25 de janeiro de 25, nós vamos estar juntos falando de algumas dessas pessoas. São escritores, são cientistas, são estadistas, são artistas, são santos, são profetas que já previram aqui, nesta terra abençoada do Brasil e nesta cidade abençoada chamada São Paulo. Nós estamos aqui com vocês e com o fundador desta ciência tão bacana, né? Que está ajudando tanta gente e vai ajudar muito mais gente ainda, Dr. Norberto Kepp.
parece que chegamos no final, né? Então, até... As faculdades trilógicas Kepp Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos levam o nome trilógicas porque nós trabalhamos com o trino: teologia, filosofia e ciência, com sentimento, pensamento e ação. E essa nova escola de pensamento foi criada pelo psicanalista Norberto Kepp e é muito inovadora porque nós estudamos em todos os nossos cursos a ciência mais importante para a humanidade no momento, a psico e a sociopatologia, no que a doença individual e a doença social estão impedindo que o ser humano realize a felicidade, a sanidade, o progresso na nossa humanidade, no nosso planeta. Então, seja você também um aluno que vai ser um agente de transformação psicossocial na nossa Terra. Welcome to the course. Oi, eu só queria dizer bem-vindos às faculdades trilógicas. Bienvenue à la faculté trilogique. Eu espero que você se inspire com nossos cursos, que utilizam o método psicolinguístico terapêutico de Norberto Kepp. O estudo da mais nova ciência da energética aplicada à tecnologia de motores ressonantes Kepp Motor, mundialmente premiada. O trabalho com o interior psíquico do ser humano, estimulando a farmácia interior. A ciência transdisciplinar de Kepp no tratamento das patologias psíquicas, individuais e sociais. Os benefícios das artes para o desenvolvimento pessoal e profissional. A verdadeira espiritualidade à luz da trilogia analítica, unindo filosofia, teologia e ciência. Soluções para a crise energética e a preservação da Terra. O estudo aprofundado da patologia da sociedade, da economia e das leis. Entre no mundo da consciência. Proton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kepp, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e a espiritualidade em 9 idiomas. Proton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo. Quando eu e meu sócio fundamos nossa empresa, eu queria controlar tudo, participar de tudo e não sentia muita confiança no trabalho das outras pessoas. Pouco a pouco, discutindo casos e compartilhando experiências com os demais alunos e com os professores, eu pude perceber que existia um comportamento, então eu acabava projetando, algo que eu não queria ver no trabalho dos outros.
nós estudamos muito mais do que o idioma, do que a língua. A língua é o que te traz, mas se você quer aprender sobre a vida, essa é uma escola interessante.